Dando continuidade ao Sala News, hoje conversando mais uma vez, tendo o prazer de ter aqui em nossos estúdios a Edna Andreão, que é a parapsicóloga mais top aqui do Espírito Santo, está sempre com a gente. Então, tenho muito carinho por essa entrevistada de hoje, porque ela realmente fala com muita dedicação a tudo que a todo o tema que nós lhe entregamos para abordar. Nós ligamos, Edna, precisamos falar sobre depressão. E está ela aqui hoje falando sobre depressão. E no bloco anterior, ela nos falou sobre depressão infantil. E a minha pergunta agora é possível, dentro da parapsicologia do seu sistema, que é o sistema Grisa, não é isso? Sim. Fazer uma regressão dessa criança até o ventre materno, para que ela possa tirar aquelas caraminholas da cabecinha dela que começaram dentro do ventre materno? A primeira coisa que nós fazemos, eu peço à mamãe, primeiro eu sento com a mamãe, converso com a mamãe, ela me conta a história. Depois a criança vai no meu espaço. Eu vou sentar com a criança, porque aí você percebe, você pergunta como é que está na escola, ela está feliz, o papai e a mamãe, ela está feliz. O contexto que ela está convivendo, ela está muito, muito feliz. E daí você fala, então você é muito feliz. Ela fala, mas eu choro. Choro. Esse choro aí é aquilo que a mamãe já percebe lá em casa. Perfeito. Então, o contexto que ela está inserida não está causando nenhuma situação nela para ela poder sofrer. Aí nós vamos atender a mamãe. Aí a gente vai para a mamãe, nós fazemos a regressão na mamãe e revive a história, reconstrói a história da criança no ventre materno. E o resultado acontece lá. Bom, eu já vi relatos de pessoas que viram uma regressão como essa, o adulto chega até a se encolher como se estivesse no ventre materno e até a fazer sons como se fosse uma criança. Isso é possível mesmo? Para isso, Wesley, a pessoa tem que ter facilidade para isso. Geralmente, aquele filho mais velho que a gente fala, que nós já falamos aqui de pragmático, o pragmático ele não confia muito no outro, ele já carrega uma programação dentro dele, ninguém vai conseguir fazer em mim. Então, o subconsciente lacra, nós vamos ter dificuldade. Eu tenho um caso que eu tive dificuldade assim. Mas o normal, principalmente quando os outros filhos, ou eles são idealistas, são sugestionáveis. Então, por ser sugestionável, você leva ele fácil. Tudo que você vai falando, ele vai se permitindo ir. E se for um paranormal, então, se ele for uma pessoa que ele tem dentro da Igreja Católica, dons, dentro da mediunidade, dentro do Espiritismo, mediunidade, ou lá na Evangélico são os missionários ou que fazem revelações. Se essas pessoas têm esse dom, ele é muito fácil de ser levado. Esse vai facilmente. Existe essa conexão com o divino? As pessoas têm conexões especiais com o divino? Na verdade, todo ser humano tem conexão com o divino. Isso você não tenha dúvida, né? Todos nós temos essa ligação com o divino. O divino vou refazer minha pergunta então. Você acha que todos nós, ou muitos de nós, têm realmente esse dom de se conectar com o mundo invisível e ver coisas do lado de lá ou trazer coisas do lado de lá para cá? Não são todas as pessoas. Algumas pessoas existem, e a gente chama isso de paranormalidade dentro da ciência, que parapsicologia é uma ciência. Então, dentro da ciência da parapsicologia, nós chamamos isso de paranormalidade. Existem pessoas que são muito paranormais. Na verdade, eles não precisam de nenhuma bolinha de cristal, nenhum pêndulo para poder eles verem as coisas que eles falam. Eles poderiam fazer sem usar nada. Só que eles precisam de alguma coisa para dar segurança. Então, eles utilizam esse instrumento para a segurança dele. Mas existem muitos paranormais, muitos, que são fantásticos você ver o resultado. De olhar para você e falar, eu vivi isso. Uma paranormal olhou para mim e falou assim, uma cliente, depois que eu fui atendê-la e vi que ela era grande paranormal, ela olhou para mim e falou assim, você está cheio de nódulos aí, procura um médico, que se não olhar logo vai virar um câncer. E eu fui procurar, eu tenho tudo isso comigo comprovado. E fui procurar o médico, eu não sabia nem o que eu ia falar para o médico, porque eu não sentia nada ruim. Eu falei, vou falar que estou com falta de ar. Aí ele falou, o que você tem? Falta de ar. Quanto tempo? 3 meses. E o que você quer? Eu preciso saber por que dessa falta de ar. Fui fazer uma espirometria, eu tinha perdido 23%, perda respiratória, e eu achei que era estresse, não estava caminhando. Fui para o raio-x, chegou lá 2 cistos enormes, um em cada pulmão. Fui para a ressonância, eu tinha muitos nódulos, nos 2 pulmões, no mediastino e na pleura. Daí fiz a biópsia, deu uma doença autoimune, que chama sarcoidose. Só que o tratamento da sarcoidose vem por corticoide. E eu pedi que eu não queria tomar o corticoide, eu queria trabalhar dentro da área da parapsicologia.
E o médico aqui no início teve uma certa resistência, mas depois ele me acolheu muito bem. E eu fui para São Paulo, para a clínica do Dr. Caliche, Dr. Isídio Caliche. E ele achou o máximo, ele falou, era tudo que eu queria na vida. Alguém que pudesse procurar entender a causa para reverter. E aí de 38 eu caí para 2% de processo inflamatório. Ele falou que nem com corticoide ele viu na história um resultado assim. Né? E hoje está sob controle. Mas veja, foi uma paranormal na minha sala que falou comigo. Ok. E voltando então ao nosso assunto que é a depressão, né? No bloco anterior falamos sobre crianças deprimidas, regressão até o ventre materno, mas e os adultos deprimidos? Vamos lá. Me parece também que circunstâncias que não tem nada a ver com o ventre materno podem levar à depressão, não pode não? Uma dívida horrorosa que não consegue ser saldada, uma morte de um ente querido. Então, mas esse é o fato desencadeador. O arquivo já está lá entendi. dentro. Essas coisas que eu disse são as chaves. São os estímulos, os fatos, as coisas que acontecem para abrir as programações e você entrar no processo de depressão. Então, veja, por que a gente trabalha lá? Nós vamos lá na causa, para construir aquele arquivo lá, para quando viver situações aqui fora não ter mais essa dificuldade. Né? Óbvio que o medicamento ajuda, eu quero deixar muito claro, porque primeiro a depressão começa na mente. Né? Então, gerando aquelas características que a gente vai vendo. Depois ela vai para o físico. E aí começa a pessoa sentindo taquicardia, e começa a vir uma porção de coisas para o físico. Então, realmente as pessoas sentem aquelas coisas que ela fala no físico, sabe? Porque a doença vem para cá e depois ela atinge o físico. Então, ela passa de psicológica, ela passa a ser orgânica, porque o corpo sofre por isso. Né? Agora, essas pessoas, quando você coloca isso, é porque podem pesquisar. Se você está depressivo, procura saber a data que você... Por quê? A partir de que... O que me aconteceu que eu comecei a viver essa depressão? Você vai achar o fato. Perdeu um ente querido, perde um emprego, acho que é muito difícil sobreviver sem ele. Uma ameaça de alguém, uma pressão externa muito grande. Então, fatos que levam você a achar que viver e conviver sem isso é muito difícil, que a vida não tem sentido, que a vida não tem graça sem essa pessoa, ou sem... Okay. Então, abre lá e você vai ter o comportamento. E eu atendi pessoas de 17 anos depressiva. E hoje ela está ótima, graças a Deus. Que bom, amém. E no próximo bloco eu quero saber se os antigos tinham razão quando eles usavam aquela expressão: para de chamar doença, menino, não chama doença não, você está chamando doença. Existe isso mesmo? No próximo bloco você me explica essa relação que os antigos pareciam tão... Os antigos, eu falo, avô, bisavô, né? Até a mãe da gente, que falava assim: para de chamar doença. Já ouviu isso na sua vida? É verdade. Será que isso tem um fundo de verdade? Ela vai nos responder. Fiquem ligados, tá?